A direita no Brasil, eles defendem um negócio chamado meritocracia, que é você subir profissionalmente ou socialmente através dos seus próprios méritos. Então eles entendem que políticas afirmativas são meramente assistencialismo barato, que todo mundo tem condição de subir de acordo com seus próprios méritos. Será que isso é verdade? Na verdade, não. Isso é matematicamente impossível, tá? Teve até um cientista que ele criou uma vez um tabuleiro chamado tabuleiro de Galton, onde ele colocou vários pininhos assim no tabuleiro e colocou bolinhas de uma cor de um lado, de outra cor no meio e de outra cor no outro lado. 3 cores de bolinha. Aí ele solta essas bolinhas que elas vão batendo naqueles pininhos. As bolinhas que estão na direita, a maioria vai cair na direita. As que estão no centro, a maioria vai cair no centro. E as que estão na esquerda, a maioria vão cair na esquerda. As que estão no centro, elas têm uma tendência maior de bater num daqueles pininhos ou outro e parar de um lado ou do outro. Agora, as bolinhas que estão na direita, é muito difícil ela ir parar na esquerda. Raras exceções, às vezes ela bate num pininho, que bate no outro, que choca contra a bolinha e ela vai parar lá. O mesmo acontece ao contrário, a bolinha que está na esquerda raramente vai parar na direita e vice-versa. O que ele quis mostrar com esse tabuleiro? Ele quis mostrar uma questão de probabilidade. Quando você nasce num ambiente social, lembrando que essas cores representam classes sociais, ricos, classe média e pobres, quando você nasce numa dessas classes sociais, dificilmente você vai mudar para outra classe social no período de uma vida. Raras exceções, que nessa bolinha que às vezes bate uma na outra, no pininho, ela vai parar do outro lado. Essas exceções podem ser sorte, pode ser, por exemplo, ganhar na loteria, pode ser ter uma oportunidade muito grande, mas são poucas exceções. Na verdade, quem nasce pobre dificilmente vai chegar a ser rico, do outro lado da tabela. O mesmo acontece para rico. Quem nasce rico dificilmente vai chegar a ser pobre. Raras exceções. Não sei que a pessoa se afunde em dívida, droga, bebida, sei lá o que, a pessoa pode perder tudo. Mas é muito raro isso acontecer. Porque quem nasce pobre geralmente vai ter mais dificuldade de ascender na vida, independente de qualidades ou mérito que essa pessoa tenha. Por exemplo, eu nasci pobre, sempre morei em periferia, agora que eu moro numa região diferente, mas que também não deixa de ser como se fosse uma periferia. Eu sempre fui estudado, eu sei falar inglês, que eu me considero até fluente atualmente, que eu consigo manter uma comunicação em inglês. Sei um pouco do grego e do hebraico por causa da Bíblia, e modéstia à parte, o meu canal de teologia é um dos melhores de exegese no Brasil, tá? Não querendo ser muito arrogante, mas é. E mesmo assim eu nunca tive a oportunidade nem sequer de ir num podcast. Enquanto que pessoas aí que falam besteira, como por exemplo o Marcos Eberle, que fala que dinossauro era vegetariano, que a Terra é jovem, um monte de besteira, toda semana ele está num podcast diferente. Por quê? Porque ele tem contatos, ele pertence a essa coluna do meio, então os contatos indicam ele, por mais que as coisas que ele fala não sejam didáticas e sejam absurdas. Por mais que o que ele faça seja uma desinformação, ele tem mais oportunidade de ascender socialmente do que eu. Eu nasci pobre, então dificilmente eu vou conseguir ascender, a minha bolinha não vai chegar daquele outro lado. A mesma coisa vale para o rico, é difícil um rico quebrar. Porque rico, mesmo quando eles têm prejuízo, alguém rouba eles ou acontece algum problema, ricos ajudam ricos, porque faz parte do meio social deles. Como eles têm contato com pessoas ricas, quando eles têm algum problema, eles têm amigos com condições o suficiente para socorrê-los numa situação de dificuldade. Por exemplo, o Silvio Santos, ele foi vítima de um golpe do Banco Pan-Americano. Todo mundo achou que o Silvio Santos ia quebrar. Mas os outros empresários que eram amigos dele, também dependentes dele, ajudaram ele de toda maneira possível para ele não quebrar. Por quê? Porque eles entendem que se o Silvio Santos quebrasse, eles também iam ser prejudicados, porque eles dependem do SBT, das empresas, dos contratos, de uma série de negócios que eles têm com o Silvio Santos. Então ricos ajudam ricos por isso. Se um rico que mora, por exemplo, no Alphaville, Higienópolis, sei lá, ou Barra da Tijuca, ele tiver com algum problema, os outros amigos dele vão ajudar ele, porque eles sabem que eles têm que ter aquele contato e aquela rede de ajuda, porque eles também podem depender ou ter negócios com aquele rico. Então é muito difícil quem nasce de um lado e parar do outro, e quem nasce do outro e parar de um lado. Por exemplo, eu estava vendo esses dias aí no mundo das celebridades, né, que o filho do Gugu quer trabalhar na Globo como apresentador. Vocês acham que ele vai ter dificuldade para conseguir? Claro que não, porque o pai dele já era famoso. Então ele já tem um leque de contatos e portas abertas que podem ajudar ele. Ele vai ser um bom apresentador ou não? Não sei. Tem talento ou não? Também não sei. Mas a questão é que, independente de talento, a porta, pelo menos, ele vai ter aberta para ele ter uma oportunidade. Agora, vai uma pessoa desconhecida, que mora na periferia, querer ser apresentador de TV. Vocês acham que tem a mesma oportunidade? A mesma chance de conseguir? É claro que não. O mesmo vale para o Leonardo, por exemplo. O filho do Leonardo, aquele tal de João Guilherme, falou que agora quer entrar na música e o pai dele já falou que vai ajudá-lo. Então, é claro, se você tem um pai que pode te ajudar, que já tem contatos com gravadoras, com outros artistas e tudo mais, a chance de você ser um sucesso é muito maior do que um caipira desconhecido, tocando com violão, chegar numa gravadora e conseguir gravar uma música. Eu sei porque eu também já fui compositor, tá? Você tem umas modinhas que estão até hoje na internet. Aquela musiquinha do meu canal de humor, para quem não conhece, é o Caseirão Humor. Aquela música é minha.
mas eu tenho condição de chegar numa gravadora, ou ter contato com algum artista grande, sei lá, um Sérgio Reis, um Chitãozinho Chororó, alguma coisa e conseguir gravar alguma música? Não. Então essa questão de mérito é uma farsa. Você não tem que ter mérito, você tem que nascer em berço privilegiado e ter contatos. A verdade é essa. Vamos pegar as questões das cotas raciais que eu já falei aqui no canal. Eu, quando eu estudava, que eu morava também em periferia, eu trabalhava num bairro aqui de São Paulo, que era uma hora e pouco da minha casa. Dependendo do trânsito, podia ser até 1h20. E eu entrava uma hora mais cedo, que era uma marcenaria, e como eu era ajudante de marceneiro, eu entrava uma hora antes para limpar as máquinas de serragem. Pegava aquela escova, ia tirando a serragem, varria o chão. E depois, quando eu saía do serviço, eu tinha que voltar esse trajetório de 1h e pouco para chegar na escola e estudar. Sabe o que acontecia? Eu dormia na sala de aula. Eu ficava tão cansado que literalmente eu dormia. Por isso que eu não aprendi quase nada de física, química, as aulas mais chatas que eu tinha, que eu ficava assim na sala de aula. Então você imagina, essa realidade que eu passei durante um período da minha vida é a realidade de muitos jovens que moram em periferias do Brasil. Eles têm que trabalhar fora e estudar ao mesmo tempo. Enquanto que um jovem rico, ou filho de família rica, ou classe média alta, ele muitas vezes nem precisa trabalhar. Os pais são formados, ganham muito bem. Os pais, por serem formados, podem ajudar esse filho a ter uma educação melhor, pagar uma escola particular, pagar professores particular, até ajudar eles com as dúvidas, né, escolares que eles têm. Pai, eu não estou entendendo aqui esse trigonometria, esse quarteto dos quadrados, não sei o quê. Calma, filhinho, papai vai te explicar, você vai entender. Então é uma realidade bem diferente. É por isso que um filho de classe média alta, ou rico, ele tem muito mais condição de entrar numa faculdade do que aquele pobre que estava tendo que trabalhar e estudar. Porque o pobre, se ele não trabalhar, ele não come. Então, às vezes, o pobre tem que trabalhar, às vezes tem que pagar a pensão de filha, tem que ajudar a mãe que está doente, tem que ajudar os irmãos, e tudo isso estudando. Ficando ali de noite, de madrugada, morrendo de sono, tentando estudar. Aí o que acontece? Aquele pobre, quando ele vai prestar o vestibular junto com aquele rico, é claro que aquele rico tem mais chance de entrar na faculdade. Ele teve bem mais preparo e mais condição para isso. Aquele jovem, não. Então, o que acontece? As nossas universidades, por exemplo, estão cheias de gente de aluno classe média, que até tinham condições de pagar uma faculdade particular, mas estão ocupando a vaga de um pobre. Tanto que o Kim Kataguiri, quando foi deputado nas últimas eleições, o Kim Kataguiri queria propor um projeto para taxar esses alunos, porque as universidades federais, né, em teoria são públicas, está cheia de gente que pode pagar, classe média. Então, qual é o mérito dessas pessoas? Ah, eu me formei advogado, Ronaldo, eu estudei pra caramba, eu me formei advogado. Claro, filho, com todas essas vantagens, ainda tomando a vaga de um pobre, né, sendo que aquela pessoa podia pagar, é muito fácil se tornar advogado. Agora, e o pobre que tinha mérito para entrar na faculdade, porque ele sim teve que ralar para estudar, por que ele não estava lá? Porque a média dele foi um pouquinho mais abaixo do que o rapazinho classe média? Então isso não é meritocracia, isso é desigualdade. A verdade é essa, a verdade é que aquele jovem, a vida dele tudo é mais difícil. Até para arrumar um emprego, quando você mora em periferia, é mais difícil. Às vezes você vai entregar um currículo numa loja, num comércio, em algum lugar, no escritório, a pessoa olha o seu currículo e fala, esse cara mora numa quebrada. Tá bom, querido, qualquer coisa a gente liga para você, tá bom? Você entrega uns 100 currículos por dia, passa um mês inteiro, ninguém liga para você. Só pelo lugar que você mora. Se você for afrodescendente, é pior ainda. Você vai achar que você vai querer roubar. Então é muito mais difícil, às vezes, para quem mora numa periferia, se quer arrumar um emprego e depois ainda ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo para atingir o mesmo grau de capacidade daquele jovem que teve o dia inteiro para estudar, cursinho e até professor particular. Cadê o mérito disso? Então, pessoal, isso não é, essa meritocracia, na verdade, é uma farsa. Se não houver essas políticas afirmativas, sempre vai ter essa desigualdade. Faculdade cheia de gente branca e rica, que podiam pagar faculdades particulares, e os pobres sem se informar, só trabalhando em subempregos, trabalhando em McDonald's, sendo pedreiro, trabalhando em caminhão de lixo, essas coisas. Não que essas profissões sejam ruins, tá, pessoal? Não estou discriminando, mas estou dizendo que são profissões que geram uma renda bem menor do que de quem tem um nível superior, tá? A verdade é essa. Então essa história aí de meritocracia é defendida por pessoas que não têm mérito algum. Vamos pegar esse pessoal da direita aí que ficou apoiando o Bolsonaro. Vou até mais além. Pega aquele pessoal que era do MBL, como por exemplo o Holliday e o Pavinato. O Holliday, ele saiu do MBL, descia o pau no Bolsonaro, falava que o Bolsonaro era corrupto. Aí quando ele não se elegeu deputado, ele grudou no Bolsonaro com uma vassalagem que até o Carluxo está achando estranho. O cara só falta lamber o ovo do Bolsonaro em público. Eu te amo, Bolsonaro! Ué, o Holliday, ele é afrodescendente. Ele é contra cotas raciais. Ele fala que tem que ser por meritocracia. Qual é o mérito de babar o ovo do Bolsonaro, hein, pessoal? Se a meritocracia é tão importante, como o Holliday defende, por que ele não se elege por mérito próprio? Quer dizer que para tentar uma vaguinha, para tentar um apoio político, ele tem que lamber os ovos daquele político que ele ficou mais de 4 anos batendo nele, chamando de corrupto, de burro, de vagabundo, de não sei o quê? Isso é meritocracia? Resumindo, meritocracia para os afrodescendentes que estão na favela.
Agora, para mim, que já estou no meio político, não tem meritocracia, tem que ser babação de ovo. Isso não é meritocracia, pessoal. O próprio Bolsonaro mesmo. Qual é o mérito que o Bolsonaro teve para fazer a fortuna dele? O Bolsonaro foi um militar fracassado, foi expulso do quartel por um voto só de um juiz lá do Supremo Tribunal Militar. Ele não foi expulso de uma forma pior. Então ele foi promovido a capitão e foi afastado. O Bolsonaro foi deputado por quase 30 anos, não fez nada, não tem um projeto dele em 30 anos, só 2 projetozinhos idiotas. Só isso em 30 anos, ficava até dormindo lá no Congresso. Não fez porcaria nenhuma. E o Bolsonaro fez uma verdadeira fortuna. Que mérito que o Bolsonaro teve para fazer essa fortuna, pessoal? O Bolsonaro teve uma carteira assinada na vida? O Bolsonaro já pegou um ônibus lotado, levando marmita, essas coisas para trabalhar, ouviu merda de patrão, ter que aturar cliente chato? Qual é o mérito disso? Não teve mérito nenhum. O mérito dele foi só ser malandro e enganar a gente idiota, fingindo que é um cidadão de bem, adoecendo, né, seus próprios seguidores com aquelas teorias de conspiração, mas não teve mérito nenhum. Então essa meritocracia é uma farsa. Se o Bolsonaro não tivesse sido militar e nem eleito deputado, eu queria ver ele subir e fazer fortuna trabalhando como qualquer cidadão brasileiro. Acordando de manhã, tomando um café rapidinho, pegando um ônibus lotado, levando marmita. Aí eu queria ver, se ele ficasse rico, eu ia falar, não, realmente esse cara, ele teve mérito. Mas qual é o mérito disso? Então, pessoal, a meritocracia não passa de uma farsa, criada pela extrema-direita para fazer o pobre continuar pobre e se convencer de que ele é pobre. Aceitar isso com mais resignação. Ah, filho, você é pobre porque você não se esforçou bastante. Teve até um coach aí que falou essa semana aí que não existe pobreza para quem trabalha 14 horas por dia, né? Eu trabalhava 14 horas por dia. Cadê minha fortuna? Vocês estão entendendo? Então a meritocracia é uma farsa. O que nós temos que ter na sociedade, primeiro, é uma equidade, ou seja, condições iguais para todo mundo, desde o começo, condições de estudo igual, desde a base, condições de fazer faculdade, condições de procurar emprego, condições iguais, equidade. Aí sim, se algumas pessoas não prosperarem socialmente, aí sim a gente pode falar que faltou mérito. Agora, do jeito que nós vivemos no Brasil, o pessoal não é por mérito, porque se fosse por mérito, não querendo ser muito arrogante, mas eu já era para ser o presidente do Brasil. Porque o tanto de conhecimento que eu tenho, o tanto de livros que eu li na minha vida, o tanto que eu estudei, hoje eu não posso nem ler mais porque eu não tenho óculos. Cadê o mérito, a meritocracia no meu caso? Tanto estudo, tanto conhecimento, eu não tenho condição de fazer um óculos para pôr na cara. Isso é meritocracia? Então não é, pessoal. Isso é só uma farsa da extrema-direita para enganar os pobres, para que eles continuem pobres e continuem naquela resignação, sabe? Sem nunca prosperar na vida ou lutar pelos seus direitos. Na verdade, não. A meritocracia é uma farsa. Quem está lá em cima é porque já nasceu em berço de ouro, já teve algumas oportunidades, já teve mais contatos, e quem está lá embaixo dificilmente vai ascender para lá em cima, a não ser em raras exceções que a pessoa possa ter uma oportunidade, como o Whindersson Nunes, que virou um grande youtuber, o Felipe Neto, alguém que ganha na loteria, alguém que de repente, sei lá, dá sorte de cair na graça de um patrão rico, mas isso é muito pouco. São casos de 1 em 1 milhão de pobres que acontece uma coisa dessa. Na verdade, quem nasce pobre, a tendência é continuar pobre o resto da vida. E rico também. Vai continuar rico, a tendência é continuar rico. E só para finalizar, eu já ia finalizar o vídeo, mas é que no outro vídeo tem uma pessoa que falou assim para mim, quando eu falei sobre meritocracia. Isso não é verdade, Ronaldo, porque eu nasci pobre, eu já tenho minha casinha aqui no bairro, um bairro periférico. Tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho não sei o quê. Isso não é ascender na vida, filho. Você só subir um degrau. O ascender na vida que eu estou falando é você virar magnata para classe média alta ou rico. Você tem uma casinha, um carrinho, você pode conseguir isso num período de uma vida. Mas isso não é ascender socialmente. Ascender socialmente é quando você pode finalmente tirar umas férias e descansar com a sua família sem se preocupar com nada. Será que essas pessoas que moram na periferia, que têm sua casinha, seu carrinho, elas têm condição disso? A maioria não. Eu sei que eu tenho uma casinha na periferia que está alugada lá em Morato. Eu sei como é que é a realidade. Um pobre fazer uma casinha não é tão difícil. Pegar um terreno, comprar uns tijolos, comprar um carrinho depois ali parcelado, não é tão difícil. Mas isso não é ascender socialmente. Porque aquele pobre ainda tem dívida, ainda tem dificuldade, ainda tem que trabalhar o dia inteiro para sobreviver, não pode às vezes tirar uma férias sequer, não pode fazer uma viagem longa porque não tem dinheiro, vou tirar umas férias lá em Camboriú. Não tem condição. Então, essas pessoas que ascendem um pouquinho na vida, sabe, comprar uma casinha, um carro, não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando de ascender de verdade, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, pessoal, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá bom? Obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado. Paz a todos.